entendeu? E sobre esse livro, Uma Vida com Propósito, o que seria, pastor? O que é ter um propósito? Então, mas eu ainda não, assim, tá escrito, mas não foi lançado, né? Então, assim, não dá para falar do livro em si ainda, mas não dá para a gente voltar quando o livro vai ser lançado ele na nossa conferência dos jovens. Boa. Esse, entendeu? Gostei. E já vai estar incluso já no valor da conferência, porque todo mundo, meus discípulos, tudo vai sair com o livro já. Entendeu? Então, tipo, que nem conferência da videira mesmo, que já tem um livro. Vai ser embutido esse livro também, já na sacolinha. Entendeu? Então, bora. Podemos começar? Bora? 1, 2, 3 e... soltei. Graça e paz, tudo bem, gente? Nós estamos começando o nosso primeiro episódio aqui hoje, falando de um bate-papo com propósito. Eu estou aqui com a Isabel, estou aqui com o Igor, e nós vamos interagir, conversar, ter um bate-papo. Pastor, eu gostaria de saber o que é ter um propósito com Deus. Ter um propósito com Deus significa alinhar a minha vida com a vontade dele. Então, por exemplo, entendendo a minha vida para o que eu fui criado, Deus me colocou com um propósito nessa vida. Então, uma vida sem Deus, uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Então, o que nos preenche? É ter um propósito. E o propósito não é dinheiro, o propósito não é ter coisas, o propósito é o que Deus me colocou para ser aqui na Terra. O que eu fui criado para quê? Então hoje eu percebo, cuidando de jovens, cuidando de adultos que eu cuidei um bom tempo da minha vida, é que a maioria das pessoas hoje estão sem um propósito de vida. Eu entendi o meu propósito. Qual é o propósito? Deus nos gerou para cuidar de pessoas. Sabe, pastor, mas como que eu descubro isso? Exemplo, como que eu posso fazer para cuidar de pessoas? Então, primeiramente há práticas. Primeiramente você tem que sentir no coração. Essa questão de sentir o encargo, né? Que nós chamamos isso de encargo. Quando você sente, quando você recebe algo de graça da parte de Deus, você quer dar de graça aquilo que você recebeu. Então eu sempre falo para as pessoas que andam comigo, você recebeu tudo de graça. Você recebeu amor, você recebeu graça, você recebeu perdão. E nós recebemos isso da parte de Deus e nós temos que transmitir isso. Então, quando nós temos encargo de transmitir o que nós recebemos, nós fluímos no propósito de Deus. Porque esse é o propósito de Deus, dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. Amém, entendi, pastor. Mas, pastor, como eu posso saber o meu propósito com Deus? Então, como que você vai... Como que eu posso saber o meu propósito com Deus? Primeiramente, Deus te colocou aqui na Terra e você tem que enxergar as oportunidades. Oportunidades do quê? As oportunidades que Deus coloca em volta. Então, Deus te deu uma família. E qual é o propósito de Deus com você e com a sua família? É você ser sal e ser luz, para você ganhar a sua família. Lá no seu trabalho, qual é o propósito de Deus lá no seu trabalho? Deus não te colocou apenas lá para você trabalhar e ganhar dinheiro. Ele te colocou lá com o propósito de ganhar o seu patrão, de ganhar os seus amigos, os colegas de trabalho. E como que você vai ganhar? Você vai ganhar essas pessoas quando você exercer aquilo que você recebeu de Cristo. Então, quando você amar como Cristo ama, como você perdoar como Cristo perdoa, e também quando as pessoas veem Cristo em você. Isso dá sentido ao propósito de Deus. Então, isso você consegue enxergar o propósito de Deus através disso. Através do que você flui. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na escola, aonde Deus te colocou. Então, saber o meu propósito de Deus é eu viver inteiramente para isso. Buscando ter a essência de Cristo no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Isso. Entendi, mas como eu posso viver inteiramente de fato para esse propósito? Então, você pode viver inteiramente para esse propósito quando primeiramente, você tem que conhecer e desfrutar da presença do Senhor, conhecendo as Escrituras. Porque o que te dá fome, o que te dá sede, é você conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, e quando eu falo conhecer a palavra de Deus, eu não falo de você pegar e ficar só lendo Bíblia e ficar assim, de uma forma assim, bitolada, lendo não, você tem que interagir com a palavra de Deus. Quando você se alimenta e simplifica a Bíblia no sentido de você entender
a prática daquele princípio que está sendo falado ali na palavra, você começa a vivenciá-lo. Então, hoje as pessoas ensinam muito, e é muito ensino, mas tem poucas práticas no ensino que passam. Então, o que hoje eu recomendaria a você desfrutar da presença do Senhor. Quando você começa a desfrutar, te dá fome de conhecer a palavra do Senhor. Não tem como você desfrutar, não tem como você vivenciar se você não desfrutar do amor de Deus. Porque o que nos ganhou foi o amor de Deus. Não foi a nossa meritocracia, a nossa escolha, aquilo que nós fazemos, mas a graça dele nos alcançou. E a graça de Deus transforma, cura, liberta e alcança o perdido. Então, essa é a resposta para essa pergunta, né? Amém, pastor. Mas no mundo como esse que a gente vive, o senhor concorda que para viver inteiramente esse propósito, eu teria que renunciar a muitas coisas? E como eu concilio os meus sonhos e metas conectando o propósito de Deus para mim? Então, é uma boa pergunta. Então, como você conecta com isso? Você, primeiramente, você foi ganho e Deus te colocou. Deus não vai alterar os sonhos que Ele tem para você. Tudo que Deus tem para você vai se cumprir. É interessante esse Deus maravilhoso que nós temos, que esse Deus ele vai usar os nossos sonhos e os nossos projetos para que nós possamos ser instrumentos de Deus lá nesses sonhos, nesses projetos. Então, por exemplo, tem pessoas que compartilham: pastor, eu queria viajar o mundo, pastor, eu queria conhecer lugares. Mas qual é o propósito de ir lá viajar o mundo, de conhecer lugares? Eu creio que tem a ver com o propósito de Deus de alcançar outras pessoas nesse lugar. Então, tudo está conectado em ganhar pessoas, tudo. Então, por exemplo, eu tenho um sonho de ter uma família. É o sonho de Deus também. É o seu, mas é o sonho de Deus. Eu quero ter filhos, eu quero construir uma família. E é interessante que Deus fala que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então você vê que tudo... pastor, eu tenho vontade, eu tenho um sonho de ter um carro. Mas qual é o propósito desse carro? Pastor, eu quero esse carro porque eu quero usufruir do carro, porque eu quero levar os meus amigos para a igreja, porque eu quero passear. Você vê que tudo tem um propósito? E através de tudo que você pede, tudo que você faz, tem como levar o propósito de Deus junto, porque está incluído. Em tudo que você vai fazer, Deus está com esse propósito e Ele vai usar os seus sonhos, os seus projetos para que esse propósito se cumpra na sua vida, você utilizando os seus próprios sonhos. Esse é o nosso Deus. Amém. Pastor, o senhor falando sobre isso me fez refletir sobre um ponto, né? Que às vezes algumas coisas listas acabam ocupando primazia no nosso coração. Como eu sei que os meus sonhos estão sendo sonhos alinhados com o propósito de Deus ou estão sendo desejos do meu coração? Tudo que tem a ver com o Senhor tem a ver com renúncia. Com renúncia. Então, por exemplo, tudo na vida da gente, trazendo algo natural aqui, mas que todo natural reflete no espiritual. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você, para fazer uma faculdade hoje, você não tem que se desgastar, sim ou não? Tem que estudar muito, concorda? Sim. Então, você vai ter que abrir mão de passeios, você vai ter que abrir mão, porque se você quer, dependendo do que você entrar, que área você entrar, que tem áreas que você tem que estudar muito mais, e é um projeto, é um sonho, é algo poderoso que você quer fazer, isso vai ocupar seu tempo. Entendeu? Então as coisas naturais refletem as espirituais. Por exemplo, hoje eu vejo pessoas querendo se relacionar e nós falamos muito da corte. Mas eu vejo que as pessoas não querem entrar em corte. O que é corte? Uma hora nós vamos entrar num tema assim parecido, mas eu vou dar um spoiler aqui para você a respeito do corte. Corte é você conhecer a pessoa. Corte é você ter tempo de conhecer a pessoa sem se relacionar com beijo, com intimidade, mas você vai conhecer a pessoa para um propósito de casamento. Tudo envolve o propósito. Entendeu? Então, mas tem muitas pessoas que não querem pagar esse preço. E aí você pergunta, a sua pergunta envolve o preço. Então esse preço, tudo que nós vamos fazer tem um preço. Então a gente quer andar e quer se conectar com aquilo que Deus tem para nós, vai ter um preço. Vai ter que abrir mão. Tudo que a gente quer, vou estudar, vou casar. Então a vida de casado é uma, a vida de solteiro é outra. Então tudo muda na vida da gente como ciclos.
Então, pastor, como que eu levaria a minha vida, como que eu, para ser inteiro, para entregar e fazer? Abrindo mão, renunciando e vivendo o propósito de Deus. Então, o propósito, não tem como você viver o propósito de Deus sem renúncia. Você precisa renunciar. Renunciar o quê? O seu ego. Eu acho que o que mais atrapalha a nós de crescer, de viver o propósito de Deus, somos nós mesmos. Então é o nosso ego, é olhar só para nós, é querer viver o momento e não o propósito. Tem muita gente que está vivendo o momento e não vive o propósito de Deus. Só que se você vive o momento acaba. Se você vive o propósito, você vive uma alegria e você vive momentos mesmo difíceis, mas Deus te conduzindo. E isso é tudo. Então, a dica que eu dou para você viver tudo que você tem em Deus é renunciar. Renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus. Relacionamentos que te afastam de Deus, amizades que te afastam de Deus e princípios e valores que te afastam de Deus. Amém. Amém? Porque isso tomar escolhas, então viver inteiramente no propósito de Deus é sempre levar em conta se tem ou não um propósito eterno envolvido, né? Se são coisas passageiras, efêmeras, ou se é o propósito de Deus para nós, né? Isso. Por que isso? Porque tudo que tem renúncia, tudo que tem valor, tem preço, vale ouro. Então, você pode ver o que Deus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Ele pagou um maior preço. Qual foi o preço que ele pagou? Ele deu a sua vida, deu a vida dele por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Então, olha o preço que ele pagou. Então, você viver inteiramente para o Senhor, para você viver, você tem que pagar o preço. Mas não é um preço, o sacrifício, porque o sacrifício já foi pago na cruz. Hoje, eu não gosto de trazer muito essa mensagem desse preço, porque parece que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer. Na verdade... Acaba entrando na lei, né, pastor? Acaba entrando na lei. Então, quando você faz alguma coisa para merecer, é mérito. Meritocracia, né? Meritocracia. Mas quando você sabe que Ele fez tudo por você e já está tudo pago, você só desfruta. E quando você desfruta, você é transformado. Não há transformação sem desfrute. Não há transformação sem desfrute. Então, Deus nos colocou no jardim do Éden para desfrutar. Entendeu? E nós, muitas vezes, não desfrutamos. Por quê? Porque nós queremos fazer algo para merecer, né? Então fica a dica, você quer fluir, você quer crescer, você quer avançar, você quer ter uma vida saudável, desfrute do Senhor, desfrute da presença, cultive esse relacionamento com o Senhor para você desfrutar de tudo aquilo que Ele já conquistou. Ele não vai conquistar, Ele já conquistou na cruz do Calvário. Uau, poderoso, pastor. Acaba entrando no mérito, né? Por conta do mérito da lei. Primeiro eu faço para receber. Isso acaba que prendendo nós em nós mesmos. É onde Jesus não fala isso. Fala, eu já fiz, e porque eu fiz, você já tem tudo. Como que eu vivo para desfrutar do tudo, sendo que, né, como eu posso dizer, eu nasci da lei, vamos supor, eu nasci do pecado e sempre eu fui ensinado a fazer as coisas para depois recebê-las. Como eu saio desse vínculo? Desse padrão do mundo. Isso, desse padrão do mundo. Desfrutando. Aí entra na resposta aqui que já foi falado, desfrutando. Porque é interessante que quando você desfruta e você entende que não tem a ver com você, tem a ver com Deus, que tudo que você faz tem a ver com Deus. Ah, pastor, até as minhas escolhas erradas têm a ver com Deus? Não é que Deus fez errado, mas Ele permitiu que você fizesse, entendeu? Há uma permissão, entendeu? E Ele também te dá a oportunidade de se arrepender. Mas eu quero te dizer, você já é abençoado. Então esse desfrute você só vai ter quando você quer sair da lei, desfruta da presença. Quem desfruta da presença é leal, quem desfruta da presença contagia. E ele não aparece, quem aparece Cristo nele. Então, é interessante o que você falou, Igor, porque muita gente está sofrendo porque quer fazer algo para Deus. Todo momento quer estar agradando a Deus. E quando ele sente que ele não está agradando ou porque alguma coisa não acontece,
O que ele pensa? O que eu fiz para Deus para estar acontecendo isso comigo? Ele tem um Deus como um juiz, como uma pessoa que vai ali, que está ali esperando ele errar para punir ele. E esse não é o nosso Deus é amor. Nosso Deus é misericordioso. E a palavra de Deus diz que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Entendeu? Amém? Então, nós precisamos ter um equilíbrio. Qual é esse equilíbrio que nós precisamos ter? É lógico que nós não temos, quem conhece a graça, eu sempre falo para os jovens, né, que eu cuido, que a graça de Deus ela é muito gostosa, porque quem entende a graça de Deus é leal. Quem entende a graça de Deus é disponível. Quem entende a graça de Deus é comprometido. Então, a graça de Deus faz com que nós venhamos a servir o nosso Deus, que foi a maioria das perguntas, inteiramente. Porque nós estamos servindo um Deus que nós fizemos tudo errado e Ele pagou o nosso escrito de dívida e hoje nós podemos desfrutar, não porque fizemos nada, mas Ele fez por nós. E hoje nós somos transformados de glória em glória, quando desfrutamos do amor e do cuidado do Senhor. Aí nós somos transformados. Amém? Amém. Esse é o nosso Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor da graça. Amém. Que nos abençoa, que nos transforma, que nos liberta e que nos restaura. Amém? Poderoso você. Então, esse aqui é o nosso primeiro episódio, né? E nós vamos fazer outros episódios, não, o segundo na verdade, e aí nós vamos abordar outros temas. Se eu não me engano, vão ser 4 episódios. E aí eu quero que você esteja comigo, tá? Que você me siga e que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus vai nos dar nesses dias através desse canal. Amém? Então um beijão no seu coração, um abraço e até o próximo.